A Bíblia, mais uma vez, ela se mostra fiel, verdadeira e eficaz. Que ela diz o seguinte: tomara que Deus não venha num sábado e nem no inverno. Porque sábado todo mundo está fazendo alguma coisa e ali, amanhã eu peço perdão. E no inverno, está muito frio, vou para a igreja não. É assim ou não é? É a luta sua contra você mesmo. A Bíblia, mais uma vez, sendo fiel e verdadeira. Mas vamos aqui, para você que está aqui hoje, tenha certeza de uma coisa. Você não veio porque você quis. Você veio porque Deus quis falar com você. Não foi você que desejou estar aqui, mas foi o Espírito Santo que planejou a tua vinda para Ele tratar o teu coração, para Ele tratar as tuas feridas, para que Ele trate você e que você veja a glória dEle na tua vida. E nós vemos aqui o relato de um profeta por nome de Elias. Qual o nome desse profeta, igreja? Elias, ele se levanta bem no reinado de um rei muito mau de Israel. Nós muito bem sabemos que Israel já não era uma nação única. Israel já havia se dividido entre Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com Jeroboão. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos ficaram com Jeroboão. 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, com Roboão. E as 2 tribos que ficaram com Roboão tiveram o nome de Judá. Qual o nome das tribos que ficaram com Roboão, igreja? E as outras 10 tribos? Israel. Por isso que muitas vezes, ora, você vê alguns profetas falando, ai de ti, Judá, ai de ti, Israel. Eu pelo menos antes de entender isso, pensava, mas não é tudo um povo só? Não é tudo uma nação só? Não, teve essa divisão. Israel, o reino do norte, ele foi, infelizmente, sempre cuidado por reis maus. Judá, como ele veio da descendência davídica, como veio sempre descendente de Davi, hora ou outro um salvava a história de Judá. Não foram todos reis bons, mas também não foram todos maus. Já Israel sempre foi um pior que o outro. Israel, filho, você vai estudar os reis, você começa a ficar cabelo em pé do que você vê que eles são capazes de fazer. E Israel, o reino do norte, Deus chamou a Elias para falar com Acabe, para provar ao povo de Deus que Deus ainda era Deus. Porque o que levou, bispa, poxa vida, o que levou Israel a se dispersar tanto? O que levou Israel a ser tão longe do Senhor, a ser tão mal? Os acordos políticos. Os casamentos que Israel fazia. Toda vez que Israel precisava de uma ajuda, toda vez que Israel precisava de um socorro, ao invés de Israel pedir ajuda a Deus, eles pediam ajuda a outros povos, a outras nações. Aqui eu já quero te trazer um ensinamento. Quando você precisar de ajuda, quando você precisar de socorro, primeiro que você deve clamar é o Senhor Jesus. Ah, bispa, mas eu não posso pedir ajuda para minha mãe. Poxa, bispa, eu não posso pedir ajuda para o meu pai. Não posso pedir ajuda para minha irmã, para minha prima, para o meu tio. Pode. Só que prioridade, o primeiro a pedir socorro é o Espírito Santo. E Ele trará as pessoas certas para te ajudar. E nós vemos que Israel não fazia isso. Israel, eles sempre procuravam ajuda nos outros povos, ao ponto que Acabe se casa com uma rainha perversa. Acabe, ele se casa, ao invés de catar uma mulher do reino, uma mulher israelita, não. Ele cata uma rainha má, uma rainha que servia a outros deuses, uma rainha que, do Espírito Santo de Deus, nem o dedinho do pé aquela mulher tinha nada. Acabe se casa com Jezabel. Qual poderíamos dar uma definição de Jezabel para você entender bem quem é aquela mulher? Bispo, me defina Jezabel, o diabo de saia. Jezabel era o diabo de saia. Jezabel não temia homem de Deus. Jezabel não temia
as leis de Deus. Jezabel não queria saber de nada, ela não se importava nem com as consequências da atitude dela. O importante era que fosse feito sempre à vontade dela. Jezabel era assim. E nós vemos a palavra de Deus que Acabe, ele começava a reinar, só que se você for observar bem, analisar bem o plano de fundo, muitas atitudes que Acabe tomava era induzido por quem? Por Jezabel. Muitas coisas Jezabel tomava à frente. E quando você caminha, preste atenção aqui o que Deus está dizendo. Quando você caminha lado a lado com quem não tem visão, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Por isso você tem que tomar cuidado com quem você pede ajuda. Eu não estou sendo contra você pedir ajuda, mas estou dizendo, olhe para quem você pede, olhe para quem você clama, olhe para quem você pede por socorro, porque ao pedir socorro para a pessoa certa, ao pedir socorro para a pessoa que Deus enviou, tenha certeza que você nunca será desamparado. Nós vemos então que Acabe casado com Jezabel, Jezabel ela traz todos os seus deuses para Israel. E começa a fazer com que ora o povo adore ao Deus deles. Não precisa tirar o Deus deles. Deixa adorar a dois. O ecumenismo, deixa todo mundo. Não importa o caminho, o importante é que se leve a Deus. Foi isso que Israel entrou. Cuidado, querido. Cuidado, querida. Tem muita gente aí fora dizendo, o importante é um Deus só. Cuidado. Que a Bíblia mesmo diz que muitos caminhos parecem belos aos olhos, mas o fim deles é a morte. Muitos caminhos parecem que são bons. Afinal de contas, Acabe casar com Jezabel era um acordo político maravilhoso para Israel, era uma proteção que teria, ele estava olhando por um ângulo, mas espiritualmente seria a destruição de Israel. Nós precisamos aprender a não olhar o lado político apenas, a não olhar o lado financeiro apenas, não olhar o lado sentimental apenas. Precisamos aprender também a olhar o lado espiritual, que muitas vezes aquilo que é bom, mas isso vai ser bom para o meu financeiro, mas isso vai ser bom para a política da empresa, mas isso vai ser bom lá na frente, aquele acordo, pode te levar à destruição espiritual. E nós vemos que Israel já estava aqui nessa situação quando Deus levanta Elias para confrontar ao rei. Israel já estava devastado. O povo já estava vivendo o ecumenismo, o importante não importa o caminho, o importante é que leve a Deus, e todos os caminhos levam a Deus. E olha, ora você adora Baal, ora você adora o Deus verdadeiro, e Deus se levanta e confronta a Acabe, porque o rei era Acabe. E vemos que Elias, ele inicia o seu chamado, confrontando a Acabe e dizendo para Acabe que Acabe levou o povo a se perverter, que Acabe levou o povo a se desviar, que Acabe não temia mais a Deus, então o povo também deixou de temer. Existe algo que Deus diz ao meu coração e que você precisa entender. Quando você tem alguma liderança, quando você tem alguma autoridade, seja na tua casa, seja onde for, você precisa exercer ela com sabedoria. Você precisa pedir ao Espírito Santo para que te dê o discernimento. Você precisa pedir ao Espírito Santo para que te dê a estratégia. Você precisa pedir ao Espírito Santo para que ele te guie. Porque quando você está debaixo da proteção do Espírito Santo, podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. E nós vemos aqui que Elias, ele começa já o seu chamado confrontando a Acabe, dizendo: Acabe, não choverá em Israel segundo a minha palavra. Não cairá orvalho segundo a minha palavra. Levanta suas duas mãos bem altas aos céus, igreja. E diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me ajuda e me ensina a exercer a liderança que o Senhor espera de mim.
Só 3 aleluia e glória a Deus? Só isso? Quem está vivo aí dá glória a Deus? Amado, se o frio está te impedindo de dar glória a Deus, imagina os problemas que não deve fazer. Algo que você precisa entender, e eu já falei isso e vou falar mais uma vez. Ao entrar dessa porta para fora, dê o seu melhor. Você não sabe quando você vai estar aqui novamente. Você não sabe se esse culto pode te ser usado para falar, lembra, Senhor, que até o último instante eu dei o meu melhor ao Senhor? Porque, querido, querida, existem situações em que a gente menos espera. E o que mais precisamos é usar o que já fizemos diante do Senhor. Como Ezequias foi assim, quando Deus falou, Ezequias, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Ele virou para o lado e falou, lembra-te, Senhor, de quando eu tinha vigor, eu estava na tua casa e eu te servia. O que ele havia feito, ele trouxe a memória de Deus e Deus manda o profeta, volta e acrescenta para ele 15 anos de vida. Então aprenda a entrar dentro da igreja e dar o teu melhor. Nós vemos então aqui que o que acontece, Elias começa o seu ministério já de uma maneira árdua, determinando que não vai o quê? E nem cair orvalho sobre a terra. Segundo a minha palavra, e diz a palavra de Deus que ele fala isso para Acabe, e Deus manda para ele, sai, não fica, foge. Porque Deus conhecia o coração de Acabe e também conhecia muito bem o coração de Jezabel. E diz a palavra do Senhor que Elias foge, Elias vai para o ribeiro, é sustentado pelo corvo, Elias bebe da água do ribeiro, depois o ribeiro seca, Deus manda Elias ser sustentado por uma viúva, o filho da viúva morre, Elias ora, Deus ressuscita, o filho da viúva, olha a vida do homem de Deus que estava obedecendo a Deus. Algo que nós precisamos entender é, por mais difícil que pareça a nossa história, Deus manda dizer, continue que tem vitória dele para a tua vida. A situação para Elias só parecia acabar, só parecia piorar. Era uma coisa pior que a outra, era uma coisa mais difícil que a outra. Até que um dia Deus chega para Elias e diz, Elias, vai se apresente a Acabe. Após alguns anos, Elias chega para Acabe e se apresenta para Acabe, e Acabe diz, chegou o perturbador de Israel. Acabe fazia tudo errado e julgava a Elias, o perturbador. E na verdade, Elias ora e diz, Acabe, corre depressa que a chuva vai te pegar no caminho. Elias ora e Deus manda a chuva. Amém, igreja? E no dia seguinte, Elias marca com os profetas de Baal, que comiam na mesa de Jezabel, 450 profetas que eram alimentados pelos tributos, pelos impostos do povo de Deus. O povo de Deus alimentava 450 profetas de Baal, mais 400 de Asaf. 850 profetas de outros deuses, Israel sustentava. O povo de Deus estava pagando para manter o erro dentro da nação escolhida de Deus. Cuidado, querido, cuidado, querida. A forma com que você leva a tua vida, a forma com que você administra suas finanças, a forma com que você age. Porque muitas vezes, ao invés de trazer bênção para a tua vida, você pode trazer maldição. Israel não estava trazendo bênção, Israel estava trazendo maldição para si. E Deus levanta Elias e manda Elias se encontrar com eles no Monte Carmelo. E chegam os 400 profetas de Baal e eles ficam por horas clamando. Elias diz, vamos fazer a divisão. Se aquele que for Deus vai responder com fogo. Se Baal é Deus, Baal vai responder com fogo. Se Deus for Deus, Deus vai responder com fogo. E como nós bem sabemos, ficam ali os profetas de Baal quase 6 horas clamando, chorando, se machucando, se retalhando, tirando sangue do teu corpo e nada acontece.
Porque é algo que eu e você precisamos entender. Só existe um Deus. Só existe um Senhor. Só existe um que é poderoso de fazer o céu descer fogo. Só existe um que é poderoso fazer do céu maná. Só existe um que pode abrir o mar para você. Só existe um capaz de mudar a tua história. E este único Deus é o grande eu sou. É o Deus de Israel. Os profetas de Baal ficam quase 6 horas clamando. E Elias faz uma oração de 60 segundos. 60 segundos que Elias clama. A Bíblia diz que o céu se abre, cai fogo do céu, lambe a água que estava em volta, consome o holocausto ao ponto das pedras se tornarem em cinzas. E Elias diz assim: agora sabemos quem é Deus. Então todos aqui de Israel, desembanhe a tua espada e mataremos aos profetas de Baal ao fio da espada. E naquele dia no Monte Carmelo, além do Senhor responder com fogo, 450 profetas de Baal são mortos à espada. Só que depois de vermos tudo isso acontecer, depois de ver o céu se abrir, cair fogo do céu, os profetas do outro Deus ser destruído, esperávamos alguma mudança, sim ou não? Quem aqui está lutando por algo e está esperando alguma mudança? Bispo, eu espero uma mudança na minha vida. Levanta suas 2 mãos bem altas. Apenas você que está lutando e espera uma mudança. Senhor, eu quero começar desde já pedindo, dê força a eles para continuar. Independente do que eles vejam, independente do que eles sintam, independente do que eles pensam, firme os pés deles na rocha, alicerce eles em ti, e que o teu Espírito Santo repouse sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós vemos então que Elias, assim como eu e você, depois de tudo isso, alguma mudança tinha que ter, alguma coisa ia ter. Elias, ele vai para a cidade, e Acabe sai correndo e vai contar para Jezabel tudo o que aconteceu. Quando Acabe chega e conta a Jezabel tudo o que aconteceu, Jezabel, ela toma uma posição ofensiva. Como ela sustentava aqueles 450 profetas, ela sente que foi algo pessoal, mexeu com ela. Quem está entendendo isso? Ela pega aquilo como algo pessoal, fala, não, mande um recado a Elias, que amanhã, esse mesmo horário, o que ele fez com os profetas de Baal, eu farei com ele. E diz a palavra do Senhor, que quando Elias ouve aquilo, temendo a sua vida, Elias ora ao Senhor. Não é isso que ele fez? Não. Elias foge. E aqui é um primeiro ponto que eu quero trazer para você e para você entender. Diante de uma dificuldade, diante de uma ameaça, que precisamos aprender que no mundo espiritual existem ataques e contra-ataques. O que estava acontecendo aqui com Elias era muito simples, era um contra-ataque do inferno. Elias havia atacado o inferno, mediante a autorização do Espírito Santo. Amém, igreja? Ele venceu, amém? E o diabo baixou a guarda? Não, ele usou outro. É algo que eu e você precisamos aprender. Sempre quando estivermos em uma luta, sempre quando estivermos em uma batalha, sempre quando estivermos em uma situação difícil, não devemos fugir, não devemos nos esconder, não devemos tomar nenhuma atitude sem antes consultar ao Senhor. Porque até aqui no ministério de Elias, tudo que ele fez, quem mandou? Quem mandou? Quem mandou Elias ir para o ribeiro ser sustentado pelo corvo? Quem mandou Elias ser sustentado por uma viúva? Quem mandou Elias ir atrás de Acabe? Quem mandou Elias subir no Monte Carmelo? E quem mandou Elias fugir? Ele.
E aqui nós precisamos tomar cuidado a todo momento com a nossa jornada. Elias, onde ele estava debaixo da proteção de Deus. Onde ele estava, as lutas que ele passava, ele sempre passou debaixo de uma cobertura, debaixo da proteção do próprio Deus, porque aprenda uma coisa, querido, querida, quando Deus fala, quando Deus manda, quando Deus ordena, ele se responsabiliza pelo resultado na tua vida. Agora não queira que ele se responsabilize por aquilo que ele não mandou você fazer. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me ajuda a buscar no Senhor o meu socorro. Elias não busca em Deus o socorro. Elias foge para Berseba. Elias foge para Judá. Elias que estava em Israel, agora ele foge para o reino de Judá. Para deixar o moço que andava com ele. Para deixar aquele moço em segurança. Quando ele caminha muito rápido para que Jezabel não o alcance, para que Jezabel não chegue até ele, ele leva o seu moço e deixa o seu moço. Num lugar em Berseba, em segurança, você vai ficar aqui, você vai esperar aqui. Elias foge para ele não morrer. Só que aqui nós vemos o que acontece muitas vezes comigo e com você. Agimos pelo impulso da situação. Afinal de contas, querido, querida, teve mais chance da morte de Elias no dia anterior do que no dia que Jezabel falou para ele. Sim ou não? No dia anterior estava todo mundo com espada. No dia anterior, estava todo mundo lá em cima do Monte Carmelo. No dia anterior, qualquer soldado de Acabe poderia ter executado. Isso acontece não só com Elias, acontece comigo e com você. Após grandes dificuldades, após grandes batalhas, tendemos a baixar a guarda, tendemos a deixar de olhar para o Senhor, tendemos a nos esquecer das promessas que Ele fez. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, não importa a tua dificuldade, eu estou contigo, eu seguro nas suas mãos, eu te fortaleço e eu adestro os teus braços para as batalhas. Nós vemos que sempre após uma grande batalha, o ser humano se torna vulnerável. Isso não aconteceu só com Elias, isso aconteceu com grandes capitães da história. Grandes homens de guerra, sempre depois de uma grande batalha, se tornam vulneráveis. Porque o cérebro do ser humano, ele não aguenta. Quem está entendendo isso? Se nós formos observar a Jesus, sempre depois de atender uma grande multidão, Jesus subia para onde? Para o monte, não era à toa. Porque Jesus não estava numa guerra física, mas ele estava numa batalha espiritual. E ele sobe ao monte para encontrar refrigério. É algo que eu quero te ensinar aqui nesta noite, mediante o Espírito Santo. Procure refrigério após uma batalha. Procure refrigério após lutas. Procure refrigério no Senhor, que Ele tem um escape certo para a tua vida. Nós vemos então que Elias deixa o seu moço em Berseba, Judá, e ele caminha mais um dia para o deserto. Quando ele chega, caminhando mais um dia, ele chega lá no deserto, Elias fisicamente agora ele estava seguro. Jezabel não saberia onde ele estava, ele já teria atravessado 2 reinos, e agora está no deserto. E ele vê ali um pé de zimbro, que é uma planta que dá no deserto, uma árvore, e ela não tem muitas folhas, mas no deserto é melhor um pouquinho de sombra do que nada. Ele encosta, e quando ele encosta ali, Elias está emocionalmente destruído. Elias está agora fisicamente em segurança, porque Jezabel não o achará mais. Porém, emocionalmente, Elias estava destruído. Talvez você chegou aqui nesta noite também
assim como Elias. Falando, bispo, eu já não estou aguentando mais. Bispo, é um problema atrás do outro. Bispo, é uma situação difícil atrás da outra. Bispo, olha, quando eu acho que a coisa vai andar, tudo desanda. Olha, eu já não sei mais que direção ir. Eu já não sei mais a quem buscar. Eu já não sei mais onde encontrar refrigério. Já não sei mais onde ter uma saída. Só que Deus te trouxe no lugar certo para dizer: Ele é a tua porta de escape. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Ele é Deus poderoso para sarar as tuas feridas. Eu imagino Elias sentado naquele pé de zimbro. E sabe qual é o sentimento que tomava Elias? De frustração. Um sentimento de dever não cumprido. Por isso que ele estava destruído. Porque afinal de contas, nós, como profeta, temos o hábito de achar que vamos falar, que vamos determinar, e o milagre vai acontecer no dia seguinte. É assim ou não é, igreja? Não, eu recebi a palavra de Deus, vai ser no dia seguinte. Só que agora pensa Elias, que havia dito que não ia chover, não choveu. Então era para o coração de alguém amolecer. Ah, mas quando ele determinou que ia chover, choveu. Já outra evidência do Espírito Santo, era para as pessoas crerem em Deus. Quando ele orou para cair fogo do céu, era para as pessoas acreditarem, porque fogo caiu. E quando ele para entender a situação que ele estava vivendo, era como se todo o chamado de Elias tivesse sido em vão. Sabe aquela sensação de que, poxa, eu nadei e morri na areia, na praia. Não funcionou. Não foi do jeito que eu esperava. Poxa, afinal de contas, Jezabel ainda é rainha. Acabe ainda é rei. Eliminou 450 profetas de Baal. Por pouco tempo, daqui a pouco eles levantam outro. Tudo que eu fiz, a sensação de Elias, o que Satanás soprava no ouvido de Elias, e é o que o diabo tenta soprar no meu e no teu ouvido no dia mal, é que tudo que fizemos até aqui foi em vão, tudo que fizemos não foi o suficiente, tudo que você investiu nesse casamento, olha, não adianta continuar investindo não, desiste, olha essa empresa, desiste, olha esse sonho, desiste, só que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, não desista, nada foi em vão, nada foi por acaso, Deus ainda está no controle. Elias esqueceu que não era o chamado dele, era o chamado que Deus tinha para a vida dele. Elias, na sua mente, não foi tudo em vão. Eu imagino Elias sentado naquele zimbro. Eu imagino Elias pensando, fazendo uma reflexão, que quando tudo vai mal na nossa vida, muitas vezes nós paramos para refletir, é ou não é? Deixa eu ver onde eu estou errando, deixa eu ver. Poxa, mas eu fiz isso certo, fiz isso certo. E o que mudou na visão de Elias até aquele momento? Nada. É algo que eu e você precisamos aprender. O fato de fazermos, o fato de agirmos, não quer dizer que veremos a bênção de imediato. Não quer dizer que veremos a bênção na hora. Não quer dizer que o milagre vai acontecer. Só que também não quer dizer que o milagre não está sendo gerado na tua vida. Mas também não quer dizer que Deus vai ficar te devendo algo que você fez para Ele. Mas também não quer dizer que Deus vai esquecer daquilo que você já fez, daquilo que você já plantou. Deus está dizendo, nada do que você fez foi em vão. Nada do que você plantou foi em vão. Nada do que você sonhou foi em vão. Tudo que Deus prometeu e tudo que você já fez, Deus traz à memória e Ele lhe imputa isso por justiça. Não pense que a sua atitude foi em vão. Talvez Satanás está soprando no teu ouvido. Olha, tudo que você fez até agora foi em vão, não deu resultado nenhum. Não mudou nada. Deus está dizendo, não foi em vão. Então continue. Caminhe, que Deus é contigo. Sabe o que Deus me faz ver aqui? Elias estava nesse momento bem semelhante a Abraão. Bispo, como assim? Vai comigo.
Abre a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 17, versículo 17, para você entender. Aqui Deus estava mudando o nome de Sara e prometendo para Abraão. Aqui ainda não havia aparecido os 3 anjos. Aqui foi antes. Deus falando só com Abraão. Gênesis 17, 7. Quem achou, diga amém. Diz assim. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, um homem de 100 anos há de nascer um filho. E conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Olha aqui para mim, talvez se você for ler na versão NVI, que foi uma versão que me chamou muita atenção, esse versículo diz exatamente assim, Senhor, tome a Ismael como meu herdeiro. Abraão aqui, ele também estava desacreditado do sonho. Abraão aqui pode ver a reação que Sara teve lá na frente, Abraão teve a mesma aqui. Sim ou não? Abraão riu, a primeira vez que Deus falou para ele, ele falou, pode, Senhor, isso como? Um homem de 100 anos e uma mulher de 90 ter filhos? E Abraão, como ele já tinha Ismael aqui, Ismael já tinha entre seus 12 e 13 anos, Abraão disse, Senhor, tomara que te vivas Ismael. Tomara que sejas Ismael. Na NVI diz, tome a Ismael como meu herdeiro. E Deus diz, não. Você vê que muitas vezes não é apenas você que não vê o milagre total na tua vida. Muitas vezes não é apenas você que não vê o plano de Deus se realizando. Muitas vezes não é apenas você que olha e fala, Senhor, eu só tenho uma promessa. Senhor, eu só tenho isso aqui diante de mim. Elias também não viu mudança nenhuma. Abraão também não estava vendo mudança nenhuma. Talvez você está aqui e diga, Deus, até agora eu não vi mudança nenhuma. Só que Deus está dizendo para você, apesar da luta, apesar da adversidade, apesar do conflito interno, continue que Ele é contigo. E nós vemos então que quando ele fala no seu íntimo, agora volta para Elias comigo. Quando Elias fala no seu íntimo, Senhor, para mim é melhor a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias, naquele momento, ele estava dizendo ao Senhor, Senhor, sabe de uma coisa? Eu estou sendo perseguido por Jezabel. Eu estou sendo perseguido. Só que o que Elias esqueceu, e é o que nós jamais podemos esquecer, e eu quero te mostrar para que você lembre disso. Abre em 2 Coríntios, capítulo 4. Vai lá para frente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Elias se sentindo perseguido. Elias pedindo a morte. Elias ali abatido. Quem achou, diga amém. E nós vemos que Paulo nos ensina, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Perseguidos, mas não perseguidos. Eu quero que vocês leiam comigo. Perseguidos. Não importa o que está atrás de você, você nunca vai estar só, você nunca vai estar desamparado. Bispo, atrás de mim vem um exército de Faraó. Bispo, atrás de mim vem um povo querendo me saquear. Bispo, atrás de mim vem o meu adversário. Atrás de mim vem o diabo. Saiba de uma coisa, por mais perseguido que você esteja, você não está desamparado. Você nunca está só. Essa é uma mentira do diabo para o povo de Deus. O teu Deus te abandonou. Porque toda vez que nos sentimos só é onde queremos entregar. É onde falamos, não, para mim não dá mais. Eu vou entregar a bandeira, para mim não dá mais, porque você está se sentindo só.
Só que você precisa aprender que você pode até ser perseguido, mas nunca será desamparado. Nós vemos que Elias, ele estava ali cansado. Ele estava exausto. Que eu estou te trazendo aqui essa visão do ministério de Elias. O ministério de Elias aparentemente surtiu algum efeito? Aos olhos humanos, o ministério de Elias surtiu algum efeito, igreja? Não. Acabe era rei, Jezabel rainha. O povo tudo perdido ainda. Talvez as suas atitudes, você olha e fala assim, Deus não está surtindo efeito nenhum. Deus não está resolvendo nada. Deus, eu vou parar. Não pare. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou sendo perseguido, mas você não está desamparado. Deus, eu estou exausto. Deus, eu estou fadigado. Mas o Senhor diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está dizendo, não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de recuar. Avance. Continue, insista mais um pouco, que a vitória Ele já planejou para a tua vida. Elias estava numa situação emocional de dar dó, ao ponto dele pedir a morte, e Deus nem sequer o corrigiu naquele momento. Porque se você vê alguém falando perto, isso é de qualquer ser humano. Se você vê alguém falando para você, eu quero morrer, eu não aguento mais viver. Qual a primeira coisa que você diz para a pessoa? Para com isso, rapaz. Que isso? E aí você começa a trazer tudo de bom que é na vida da pessoa. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Não, você quer desistir da vida? Você é nova? Você é bonita? Às vezes nem é tanto, mas a gente fala para animar. Você é bonita? Vai conquistar as coisas pela frente. Vai chegar onde você quer. Você vai ver. Você vai chegar lá. A gente dá essa palavra de ânimo. Deus não falou nada naquele momento com Elias. Deus não respondeu nem que sim, nem que não. Deus respeitou o momento de Elias. Você vê que Deus, Ele viu que Elias não estava falando por ele. Elias estava falando por tudo que ele estava sentindo. Olha como nosso Deus é maravilhoso. Olha como o nosso Deus é perfeito. Muitas vezes, e a Bíblia nos ensina isso, Ele não vê o que falamos, Ele vê a razão pelo que falamos. Ele está falando isso por quê? Ele está falando isso porque Ele está cansado. Querido, se o Espírito Santo fosse levar a sério tudo que eu falo de vez em quando, olha, já tinha caído fogo do céu, consumido meio mundo. Mas não é o que você fala, é a razão pela qual você fala. Muitas vezes, a razão de você dizer para uma pessoa algo, não é aquilo que a tua palavra quer dizer. Como assim, bispa? Tem pessoas que chegam para aconselhar a outra e dizem assim, eu estou falando isso, mas é para o seu bem. E lá no fundo, é para o bem mesmo? Não. É torcendo para dar ruim. É torcendo para acabar o casamento. É torcendo para destruir a vida. É torcendo para a empresa falir. Deus não olha o que a pessoa fala. Deus, Ele sonda o coração. Nesta noite, talvez Satanás venha te acusando. Olha, você falou isso. Olha, você disse aquilo. Olha, você falou aquilo outro. Só que Deus está dizendo, eu entendo as suas fraquezas. Eu entendo as suas dores. E eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para apontar o dedo. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para estender a mão e dizer, eu te ajudo na tua fraqueza. É na fraqueza do nosso ser que Ele manifesta o seu poder. É quando nós olhamos para nós e falamos, não dá mais. Cansei. Desisto. Largo. Deus olha o porquê que ela está falando isso. É real. Não é que ela está sofrendo muito. Não é que ele está sofrendo muito. Não é que é muita dor. Então deixa ele dormir. Deixa ele aquietar. E sabe o que eu aprendo? Vê aí comigo no versículo 5, em 1 Reis 19, 5. Volta lá, para o início da mensagem. 1 Reis 19, 5. Quem achou, diga amém. Ai, que bonitinho, vocês estão rápido. Que orgulho, antigamente vocês demoravam tanto. Vamos lá, 1 Reis 19, 5.
e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as e uma botija, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Olha aqui para mim, eu quero que você entenda aqui. Elias, ele foge para poupar a vida dele e depois lá na frente, tão exausto, tão baqueado, ele pede o quê? A morte. E ele estava no lugar propício, perfeito para que acontecesse o quê com Elias? A morte. Tem comida no deserto? Tem água no deserto? Quer morrer? Se a outra fala, você quer morrer? Então morre, já está no deserto, fica aí. Aí vai vir tempestade de areia, já vai te cobrir, você já vai ficar aí, acabou. Deus não é assim. É isso que me move, é isso que me encanta no nosso Deus, e é isso que eu quero que você veja. Que ainda quando você desiste de você, Ele não desiste de você. Ainda quando você olha para você e fala, eu não quero mais viver, eu não quero mais essa vida, eu não suporto mais essa situação, eu não suporto mais esse problema, eu não suporto mais isso. Ele chega para você e diz, eu tenho pão na brasa para você, eu tenho água fresca para você. No meio de um sol escaldante, Deus preparou alimento para dar força a Elias. Eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida, que será no meio da tua adversidade que Deus preparará o escape para a tua vida. Elias havia parado. E Deus disse, não é hora de parar, Elias. Deus poderia falar para Elias o seguinte, você foi para o deserto sem minha autorização, sim ou não? Levanta-te e vira. Continua a caminhar. Só que Deus fez isso? Não. Deus preparou o que seria necessário para o físico de Elias. Deus mandou um anjo para tocar em Elias. Quando aquele anjo tocou em Elias, ali já começou um mover sobrenatural. Ali já começou a cura emocional de Elias, porque onde a presença de Deus está, não há enfermidade que fique. Onde a presença de Deus está, ali grilhões caem por terra. Algo que você talvez está precisando, Deus está dizendo, eu estou mandando um anjo aqui nesta noite para tocar em você. Eu estou mandando um anjo para tocar na tua casa. Eu estou mandando um anjo para tocar no teu filho. Onde você precisa de uma cura, Deus está enviando um anjo para mudar histórias. Elias queria continuar? Queria a igreja? Mas Deus queria que ele continuasse. Deixa eu te dar uma notícia. Não é o que você quer, é o que Ele quer para a tua vida. Eu vou falar de novo para você entender. Não é o que você quer, é o que Ele quer para a tua vida. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. É pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Pare de amaldiçoar. Pare de dizer que essa situação não vai mudar. Para de dizer que você não vai sair dessa dívida. Para de falar que você não vai conquistar. Para de dizer que agora está mais difícil. Para de dizer que você não vai chegar lá. Para. Muda. Que Deus está dizendo, eu estou mandando um anjo para tocar. Eu estou preparando pão para você comer. Eu estou preparando água fresca para você no deserto. Só que tudo isso é para você se levantar e caminhar. Porque não pense que depois, nós acabamos de ler, que Elias, ele teve, eu quero que você observe isso, aqui no versículo 6. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão, e esse pão estava sobre o quê? As brasas. O anjo preparou uma brasa no deserto para o pão ficar aquecido.
Você tem ideia qual foi o cuidado de Deus? Não foi igual o corvo que catou de alguém e trouxe para Elias. Não. Ele tinha pão sobre as brasas. Quem vai acender uma brasa no deserto? Quem vai acender? E ainda deixar ali? Ninguém. Deus estava fazendo para Elias o sobrenatural para ajudar ele a continuar a caminhada. Se está pesada a tua caminhada, fica tranquilo, Deus faz o sobrenatural para você continuar. Deus move céus e terra por tua causa. Para de duvidar, para de achar que você está só, para de achar que você não vai chegar, porque o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Deus preparou pão na brasa, querido. Não é só um pão quentinho, não. Tinha brasa ali, é isso que eu quero que você entenda. Olha o cuidado de Deus. Porque se Deus tivesse deixado o pão em qualquer lugar, o pão ia encher do quê? De areia. Como ia comer? Não ia comer. Está cheio de areia. Gente, por mais fome que você esteja, ninguém consegue comer algo cheio de areia, consegue? Não. Os farofeiros de plantão vão entender isso. Eu sou dessas. Você vai para a praia, se você vai comer o frango assado que foi dentro daquela panela cheia de farofa. Se você não lavar a mão que você estava brincando na areia, você consegue comer o negócio? Não. Você não consegue. Você tem que primeiro lavar a mão. O missionário falava, lava a mão, Letícia. Aí lavava a mão, aí enfiava a mão dentro do pacote cheio de frango, farofa e tirava o frango para comer. Os farofeiros, eu entendo disso. Olha aqui para mim. Deus preparou até o lugar que o pão iria ficar. Porque quando Deus prepara para você, Ele não prepara qualquer coisa. Ele prepara o melhor. Deus está dizendo, não se preocupe com o que é a vez de comer. Não se preocupe com o que é a vez de vestir. Não se preocupe com o que é a vez de usar no futuro. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Apenas confie, apenas entregue, apenas se lance, que Deus cuida de tudo para você. Levante as suas duas mãos bem alto e diga assim comigo, diga, meu Deus, me ajuda a caminhar, independente da situação que eu esteja. Elias então comeu aquele pão quentinho, bebeu aquela água, e o que Elias faz de novo? Dorme. E quando ele dorme, se talvez você fosse Deus, o que você faria com um cabra desse? Bola de fogo, alguém respondeu. O que você faria? Quer saber de uma coisa? Fica. Vai dormir, quer dormir? Dorme. Quer ficar? Fica. A gente é assim ou não é? Eu estou chamando, já mandei pão, já mandei na brasa, já mandei água, já mandei o anjo acordar. O cabra quer dormir? Dorme. Perde aí o horário, vai ficar sem a bênção. Deus não é assim. E mais uma vez no versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Talvez você chegou aqui sem força. Talvez você chegou aqui sem ânimo. Só que Deus está dizendo, eu sou o pão da vida. Eu tenho a fonte que se eu colocar dentro de você, vai fluir rios de águas vivas. Deus tem uma fonte inesgotável e Ele quer colocar e Ele quer colocar dentro de mim, dentro de você, querido. Ele não quer que você pare por causa da fome. Ele não quer que você pare por causa da sede, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, porque Ele é o rio de águas vivas que flui dentro de você. Deus está dizendo, olhe para mim, olhe para o chamado que eu tenho, olhe para o propósito que eu vou mudar a tua história. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta noite,
Deus quer tirar esse peso das suas costas. Talvez você está aqui e sua cabeça não para de pensar como eu vou resolver, como eu vou resolver, como eu vou resolver. Deus está dizendo, deixa que Ele resolve para você. Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou falar? Deixa que Ele fala por você. Deus, o que eu vou fazer? Deixa que Ele faz por você. Ao invés de dizer, Deus, como eu vou resolver? Diga, Senhor, me mostre como o Senhor vai resolver e o que o Senhor quer que eu faça. Porque a partir de hoje não sou mais eu, é o Senhor quem resolve. A partir de hoje não é mais a minha vontade, mas é a tua.